Gisele Toretti tem 27 anos, nasceu e mora em Garibaldi. Estuda gestão comercial e trabalha como voluntária na área de marketing digital do Instituto Geração Tricolor do Grêmio. Fanática por futsal, torce para a CBF. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV, aqui na Vale TV, nessa programação remota, onde estamos participando com vocês de diversos assuntos, relembrando grandes atletas, relembrando grandes momentos e também atualizando vocês do que anda acontecendo dentro desse panorama esportivo. E com grande prazer, hoje eu tenho como convidada, aqui ao meu lado, minha amiga, que colabora comigo há bastante tempo, e a gente já tem uma amizade muito legal, Gisele Toretti. Gisele Toretti, de Carlos Barbosa, Garibaldi, trabalhando na Tramontina. Eu falo isso primeiro porque seria o que todo mundo já ouviu falar. Ela já era a Jeep Jamuda, para as influências do Grêmio, né? Quem já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, quem está muito em Twitter. Mas hoje, Gisele Toretti cursando gestão comercial. Nós vamos falar um pouco sobre isso e nós vamos falar um pouco hoje o programa da importância das questões dos marketings para clubes, tanto de futebol quanto de futsal, que a gente tem um pouco discutido sobre isso, e também sobre um panorama geral do esporte. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada, é uma honra, né? Como tu falou, a gente tem trabalhado junto há muito tempo já e fizemos uma amizade bonita, né? A gente sempre comenta e discute o esporte, né? E é muito legal isso. Muito legal. Então, a Gisele, pessoal, para que vocês tenham uma noção, ela trabalha onde, Gisele? Explica aí para nós. Onde é que tu trabalha, o que tu fazes? Trabalho na Tramontina, em Carlos Barbosa, curso Gestão Comercial na FISUL, uma faculdade de Garibaldi mesmo. E tô sempre ligada ao mundo do esporte, né? Seja no futsal ou no futebol. Gosto muito de rede social também, uso muito o Twitter e talvez algumas pessoas me conheçam por ali. E é isso. Muito bem, exatamente. Aí o que eu ia dizer. A Gisele, assim como eu, todo mundo sabe que eu sou conselheiro do Grêmio, mas a Gisele é gremista e antes de a gente se tornar mais amigo, mais próximo, eu já conhecia, né, por ter essa influência no Twitter e estar sempre atuando. Mas com o decorrer do tempo, né, e vendo, hoje a Gisele comenta sobre o esporte, que se não está trabalhando ou estudando, a Gisele está nas redes sociais comentando esporte, futebol. Antes da pandemia era direto, era jogo de Premier League, era jogo brasileiro. Isso. Tava a Gisele falando lá nos programas. Gisele, o que te motivou? Vamos iniciar com essa parte. O que te fez gostar? Que é importante. A gente teve um programa agora, ontem, quarta-feira, com a representante, que é a coordenadora dos consulados femininos do Grêmio, tá? Mas o que te fez gostar mais do futebol e ir para esse lado que hoje a gente vê bastante mulheres dentro desse mundo também? Sim. Na verdade, o Lucas, o nosso amigo em comum, sempre me pergunta o que te faz gostar tanto do Renato Portaluppi, né? E eu digo para ele, eu não sei, né? Um dia a gente tava vendo o jogo, ele falou, o que te faz gostar tanto desse cara, né? E eu falo para ele, não sei, alguma coisa, né, que vem sem a gente notar. E o futebol, eu acredito muito que seja alguma raiz genética até, né? Porque o meu avô era muito, não conheci ele faleceu em janeiro e eu nasci em agosto do mesmo ano. Mas todo mundo me conta, né, e tal, que ele gostava muito de futebol, até ele fundou alguns clubes aqui e era muito atuante, né, aqui na cidade. E a minha mãe também gosta de futebol, toda a minha família, né, é gremista e tal, e desde criança eu fui assistindo e foi cada vez mais forte essa ligação, né. E também com o futsal, né, por morar aqui, ficar perto do ginásio da CBF e tal, e para mim é muito importante, assim, o futebol e o futsal. E eu fui cada vez mais entrando nesse mundo e com o Twitter meio que piorou esse negócio, porque aí eu comecei a conhecer as pessoas que faziam a roda girar, né? Porque até então eu era uma Acho bem torcedora... legal isso.
Conta isso que é Sim. legal. Porque quando tu só torce e não conhece as pessoas, tu vê de uma forma diferente o futebol acontecendo. Parece que é uma coisa mais lúdica, mais mágica, e daqui a pouco tu começa a conhecer as pessoas que fazem o negócio acontecer, e aí tu percebe algumas coisas, o porquê acontece, o porquê não acontece, e tu consegue ficar até um pouco mais próximo, né, do clube. E isso eu acho muito bacana. Eu acho que Uhum. foi o Twitter, por exemplo, para mim foi uma virada de chave nessa questão de torcer também. Uhum. E fora todas as amizades que eu já fiz com o Grêmio, né? Pessoas que eu vou levar para a vida inteira, o quanto que eu cresci, né? Com essas amizades, com essas experiências. Eu nunca imaginei ser amiga do presidente Cacalo, por exemplo. Hoje eu sou amiga dele, sabe? É uma Uhum. coisa para mim que é surreal, assim, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado. E hoje acontece comigo, sabe? E eu devo tudo isso ao esporte, ao Grêmio principalmente. Eu acho legal esse teu testemunho, porque nós temos aqui no Vale dos Sinos, né? Ah, tu estás na parte serrana do nosso estado, mas o Vale dos Sinos nós temos também pessoas que às vezes não acreditam, como as pessoas, no meu caso, como eu cheguei a ser conselheiro, e ao mesmo tempo como é que a gente sabe das coisas, né? E é às vezes metendo a cara, e tu colocaste a tua cara no Twitter. Desde quando tu é ativa no Twitter? Acho que é importante ressaltar isso. Bah, eu acho que eu criei em 2016, mas aí é aquela fase que tu não sabe mexer direito e ninguém te lê, né? E aí, daqui a pouco eu fui escrevendo algumas coisas, algumas pessoas gostavam e tal, e aí algumas pessoas influentes, né, sei lá, dirigentes, pessoas importantes foram gostando e a gente foi fazendo amizade e tal. Muitos amigos conselheiros também, pessoas influentes, né, como Cláudio, e, e aí acho que aí a coisa foi crescendo, né? Acho que a partir de 2017, por aí, que foi maior, assim. Beleza. E agora, vamos tocar ainda, tu já citaste um pouco, mas acho que é importante o pessoal se situar. A Gisele mora na cidade do futsal, capital mundial do futsal, né? Eu moro em Do lado. Garibaldi. Do Isso, é lado, bem né? pertinho. É bem Isso. pertinho. É, eu já de carona, A sempre tem gente, aquela a gente confusão. divide as cidades, assim. Não, mas é bem perto, assim. E Garibaldi abraça a CBF também, né? E isso é muito bacana. CBF Como para é? nós é um Isso. orgulho, assim. É um marco, né? Porque uma cidade tão pequena conseguir ter um campeão mundial, né? E para mim, que gosto da modalidade, eu vejo os meus amigos jornalistas argentinos falando que torcem para a CBF. É muito bacana porque a Argentina hoje no futsal, para mim, em termos de torcida, é um dos melhores países. Assim, eles abraçam a modalidade, né? A própria AFA trata o A futsal muito melhor modalidade. muito É, melhor do que nós. E tu vê esses caras torcendo para a CBF é muito enriquecedor, assim, é muito bacana. eu acho que para alguns vão lembrar, na nossa primeira semana de programa, a gente fez a cobertura das eliminatórias para a Copa do Mundo e a Gi foi a minha grande colaboradora naquele dia lá em Carlos Barbosa. E essa questão, contato com os estrangeiros e essa visão foi muito clara, porque tinha uma rádio local fazendo a cobertura, naquele dia Isso, era o último dia da classificatória, éramos nós e o resto todo era o povo latino, né? Fazendo isso, cobertura, principalmente argentinos, né? E desde lá eu isso. venho seguindo via Twitter, tanto todos eles que estavam lá, mais a AFA, né, que eu já seguia antes, mas nesse mesmo período eles continuam produzindo conteúdo de Sim, futsal, né? sim. A maior plataforma de futsal da América Latina é o Passion, que é um canal argentino. Até eu estava conversando outro dia com eles porque eles tinham uma dúvida o Rodrigo fez uma publicação no Instagram e eles, né, não leem português e eles me Uhum. perguntam às vezes algumas coisas e não tinha ficado claro para eles, eles queriam dar essa informação para os seguidores deles, né? Eu acho muito bacana isso. E eles cobrem futsal do mundo inteiro, sabe? Eles têm ligação com aquele jornalista japonês que eu não vou recordar o nome e eles trocam informação diária com o Gustavo Manhana da Espanha, sabe, com vários caras de vários países para trazer a informação. Eles Uhum. são incríveis, assim, eles têm uma preocupação enorme com o futsal em si.
É, e até a gente, talvez alguns vão lembrar que a gente citou, e isso é tanto na nossa, aquela cobertura, quanto na conversa com o Lavoisier, que foi uma das primeiras aqui conosco, ah, porque está acontecendo, mas não foi divulgado oficialmente, e ainda também, talvez por causa da pandemia, a questão da incorporação para valer da CBF, da Confederação Brasileira, para o futsal, já que nós éramos um dos únicos países que não tinha isso. Correto, Gisele? Sim, existe a Federação do Futsal, né, CBFS, que é a Confederação Brasileira do Futebol do Salão, mas como a gente sabe, existe uma rixa aí, parece que entre os clubes, entre os atletas, parece que a coisa não está acontecendo, e agora a CBF vai assumir, e para quem gosta da modalidade é meio que uma esperança, né, uma luz no fim do túnel, que talvez as coisas mudem, talvez as coisas melhorem. A gente vê todo dia pessoas influentes no futsal, tipo o professor Marquinhos, técnico da seleção, falando abertamente, né, duras críticas à federação, e realmente em muita coisa eu concordo com ele. Eu acho que talvez agora com a CBF as coisas mudem, e tomara que mudem, né, para que se mude no país, para que seja esporte olímpico um dia, né, que é o sonho de todo mundo que gosta da modalidade. Isso a gente já falou que aqui dos programas aqui da região, já trouxemos várias vezes o pessoal do JR já em entrevistas, né? E que é o grande sonho que já teve no PAN, né? No nosso PAN, aqui Sim. a prática, que era em 2007, mas por termos, talvez, acredito, agora é uma análise mais minha, talvez até por a nossa divergência interna não poder fazer explodir isso para o mundo, né? Claro. Nos outros países acaba eles não se mobilizando a tal ponto, porque a gente é um dos principais exportadores de atletas, né? Que jogam nos Sim, países. os melhores do mundo são nossos, né? E sempre foi, né? E agora acabou a era Falcão e a gente tem um Ferrão, tem vários caras bons que são nossos, que já estão na Europa, né? E eu acho que a CBF assumindo talvez mude até a característica comercial dos clubes, sabe? Uhum. Porque eu acho que precisa dessa transição para que os clubes comecem realmente a comercialmente se enxergarem como grandes, porque às vezes eu vejo no futsal, em todos os clubes, ou na maioria deles, existe uma depreciação interna, sabe? Tipo, Uhum. de não querer crescer, de não querer buscar um patrocinador maior. Hoje os maiores clubes, eles têm um patrocinador master, que meio que norteia todas as ações, né? Existe a CBF com a Tramontina, o Sorocaba com a Magnus. Isso é muito bacana, mas eu acho que os times menores, emergentes, eles ainda não têm essa capacidade de chegar no patrocinador grande e falar, ó, esses são meus números, né? Vamos. Eu acho que o futsal ainda não conseguiu desbravar o potencial que tem, né? Uhum. Muito bem colocado. Gi, pedir rapidinho, nós precisamos ir para os comerciais e a gente já retorna a seguir, ok? Já voltamos. E eu estou usando a do poste. Daí vai vir os detalhes do cara aqui, que eu já xinguei eles tantas vezes. Mas tá muito boa, tá? Excelente. O que tá achando? Tá legal? Não, tá legal, tá legal. Tu que manda, né, quando tu achar que... Não, Não, lógico, sério. mas eu preciso que tu se sinta à vontade e fale do que tu Sim, gosta, claro, né? claro. Então, a gente está tratando um pouco de assuntos sérios, mas que muita gente nem sabe, né? Essas coisas que a gente falou Sim, agora, não tem nem sim. noção. A grande maioria do que vai assistir não tem essa noção, né? Uhum. A ideia é voltar falando primeiro o IGT, tá? Da tua participação. Vamos falar, tricoletando, isso? Tricoletrando, Isso, tricoletrando. tricoletrando, tá. Aí depois a gente volta para outros assuntos. Mas vamos falar desse que tu tem papel direto nesse aí. Pode ser? Pode ser? Vamos lá. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite, com o orgulho da presença da amiga Gisele Toretti, que está na Serra Gaúcha, vive na Serra Gaúcha, mas atua via redes sociais e também, de acordo com as suas atividades, fazendo sua colaboração. E vamos iniciar num dos locais onde ela é uma das
principais articuladoras, eu diria, articuladoras. Até por causa da distância, não consegue estar de corpo presente, mas faz a coisa andar, principalmente via redes sociais, que é o IGT, é o Instituto do Grêmio. Puder, Gisele, explicar um pouquinho mais como é que funciona, tua atuação? Sim, o IGT é um braço social do Grêmio, né? Um Grêmio que mantém a maior parte. É Instituto Geração Tricolor. À direita, para quem está chegando na arena, se alguém quiser um dia visitar lá, tem a portaria e todo mundo está convidado para ver o trabalho. Atende 50 crianças e a meta era atender 80 ainda esse ano, mas como com o caso da pandemia, talvez a gente não consiga, né? Existe um conselho, né? Existem os conselheiros, e dentre eles são conselheiros do Grêmio, alguns convidados, né? Por exemplo, Alexandre Bugin, o Lucas, nosso amigo, né? Eu acho que o Carlos Dio. Existe a presidente, Rosa Foresti. Isso. Até a Rosa assumiu agora, esse ano, em janeiro, né? Até então era a Luciana Greff, ficou do início até esse ano, né? Agora houve a troca. A minha participação no IGT, ela é mais... Por exemplo, esse ano a gente tinha algumas ideias para tocar, né? E acabou também não acontecendo por conta da pandemia. E a minha relação com o IGT é mais de uma apoiadora, assim. Eu ajudo nas redes sociais, em algumas ideias, algumas ações que precisa. E indiretamente em algumas ações no Twitter, às vezes eu junto o pessoal para fazer alguma ação social e é tudo destinado para o IGT, né? Uhum. É bem bacana o trabalho e eu acho que o Grêmio é um dos poucos clubes que tem algum instituto, alguma associação que mantém, né? E é incrível, assim, para as famílias do entorno da arena. Quem tiver a oportunidade de ir para lá, a gente aceita tudo que é tipo de doação, calçado, roupa, objetos, ferramentas, o que for. E é muito gratificante de chegar lá e as crianças, né, virem te abraçar e te demonstrarem que realmente aquele trabalho é importante. Aí elas têm aula com profissionais de todas as áreas, elas fazem canoagem aí no Guaíba, né? É muito bacana. Até algumas foram premiadas em competições. Isso, eu acho que é bom até para o pessoal que, se for lembrar, mais antigo, é onde fica o antigo clube de remo do Grêmio, correto? Isso aí, correto. Uhum. E Porque elas praticam remo, algumas foram premiadas em competição já, eles levam a sério mesmo, é muito bacana. o envolvimento lá é muito grande, a gente participa também, mas ver com alegria que isso, falaste do Grêmio, eu vi perto, assim, perto, dos clubes de Série A fazendo, eu vi um projeto em Fortaleza do Ceará, mas que eu acho que não é do tamanho como o nosso. Mas, eu dizendo nós, mas a gente tem que falar que Não, é nesse nosso do ponto. Grêmio, né? O Grêmio que mantém o IGT, né? E existe uma associação do IGT. Tu pode ser sócio do Uhum. IGT e ajudar mensalmente. Com R$ 30 tu consegue ajudar a manter o IGT e ser sócio, né? Quem quiser até só entrar em contato em qualquer canal do IGT e se associar. Eu acho que é muito importante. A gente está fazendo um trabalho bem forte nesse sentido. E a minha participação hoje no IGT é com o Twitter do Instituto e só, né? Porque eu não consigo mais ir para lá.